O deputado estadual Renato Freitas, do PT do Paraná, mostrou ataques racistas que sofreu após ato contra a morte de um jovem aqui no nosso estado. Renato, que sempre sofre ofensivas de violência, inclusive racial, mostrou um homem negro no Brasil que luta pelos direitos humanos, pela dignidade da população e incomoda os racistas. Quem vai explicar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, assim, Renato deve ser um dos deputados mais atacados, se não o mais atacado da Assembleia Legislativa do Paraná. Já sofreu aí inúmeras tentativas de cassação, inclusive antes de ser deputado, quando ele era vereador. Qual é a da vez? Pois é, Sophie. O Renato ele tem uma dupla questão aí em relação à sua atuação, né? A gente tem todos os deputados da esquerda atacados. É uma ofensiva. A nova modalidade da direita e da extrema direita é utilizar os conselhos de ética que são formados em maioria por eles mesmos para tentar atacar esses parlamentares que são ali da esquerda, vão numa linha de defesa dos direitos humanos, da população mais vulnerável, que mais precisa, a população negra, mulheres, crianças, LGBTQIAPN+. Então, assim, você é da esquerda e você é combativa, você tende a ser discriminado e levado para esse campo, de um campo de você estar atacando a democracia, está indo de contra a ética dessas casas. E aí vale lembrar só os nomes, tá? A gente tem o Glauber Braga, que está sofrendo com esse ataque neste exato momento. A gente tem o Renato, que ele sofre sucessivas tentativas de massacre também. A gente teve, inclusive, pedidos também no Conselho de Ética para Talíria Petrônio, para Sâmia Bonfim. A gente tem uma ofensiva também forte agora contra a Érica Hilton, estava até vendo mais cedo aqui, um desses deputados aí de nome de feriado, falando, inclusive, sobre a Érica, algo assim muito absurdo. Aqui em Salvador, eu falo muito sobre o Wilton Coelho e o Hamilton Assis, dois deputados e vereador do PSOL também que sofrem perseguição. Então, assim, é algo sistemático no país inteiro. E aí, Sofia, o Renato ele tem uma característica, que é ser um homem negro. Então, logicamente, o racismo ele também vai estar presente nesses espaços. Vou te pedir para colocar, por gentileza, o Instagram do Renato, porque ele selecionou algumas mensagens que foram recebidas ali pela sua equipe, na sua página, e são mensagens extremamente violentas e com cunho racial, claro, muito nítido, ou melhor, escurecido, como a gente costuma falar no movimento. Uma das primeiras mensagens é essa da capa, né? Racistas otários nos deixem em paz, é a mensagem, e tem ali a primeira foi deixado ali, o post que foi deixado pelo rapaz ali da foto, que já deveria estar morto depois de ter invadido aquela igreja. Vem invadir um aqui em Porto Alegre. Vou ter o prazer de pôr em prática o que prego. Esquerdista bom é esquerdista morto. A gente já tem um grande problema aí na primeira mensagem, né? E eu vou lendo algumas outras, vou te pedir para passar, Sophie. Esse preto está fora da casinha. Negão que um ninho na cabeça, acho que é por isso que não pensa. Além de macaco, é petista. Vagabundos contra o bombril urubu. Esse está fazendo hora extra nesse planeta. Com essa raça aí, tem que ser pancada. Tem que ser na pancada. Primeiro de tudo, você existir já é aberração da natureza. O outro já vem cabelo de bombril. Então, é uma coisa interessante, né? O cabelo do Renato, que eu acho lindíssimo, inclusive, o cabelo do Renato é um tema central de que não tem argumento nenhum para questionar a política, as atuações. É só a estética, logicamente, apenas o cunho racial e o cabelo chama muita atenção, inclusive. Vem o outro e diz, depois que um cara desse é lixado na rua, aí tem que ter dó. Tem que ter dó, acho que é desse comentário, enfim. Ficar nessa conversinha com o esquerdista não adianta. Com essa laia, com essa sub-raça, tem que ser ignorância também. É na ignorância também. Inclusive, a pessoa tem ali o símbolo do Flamengo
no perfil, né? Flamengo que tem uma torcida antifascista, antirracista, e tem gente assim apoiando, utilizando as redes sociais, que não é sobre o clube, vale lembrar isso, né? O racismo não é sobre o clube, não é sobre frentes, é sobre os indivíduos, e é até bom a gente tirar essa ideia de racismo estrutural, porque parece uma magia do Harry Potter, é um mundo assim, que ninguém conhece, uma pessoa criou, parece estar na ficção ali, é só deixado num livro. E não, gente, o racismo ele é diferente, é personalizado por pessoas, é isso aí que é o racismo. Mais mensagens ainda, né? Ainda não caçaram esse anormal? Ele parece que não toma banho, inclusive os estereótipos, né? De sujeira, de não ter coerência no que fala, de não ter uma estética boa, de não tomar banho, de higiene, de ser agressivo, violento. Tudo isso são imagens de controle que a Lélia Gonzalez citava no Brasil, né? E que a Patrícia Hill Collins coloca, inclusive com o termo imagens de controle em um livro, que é importante que a gente entenda que isso são personagens para colocar as pessoas negras nas caixinhas. E aí tem uma outra pessoa ainda que fala vontade de jogar um kinga de cigarro aceso no seu bombril. Olha o naipe de político que o Paraná está elegendo. Acho a cara desse... e aí eu não quero, né, xingar o Renato. Você deveria ser preso por aparência. Logicamente, o Renato fala sobre essas relações, que são relações ligadas a uma estrutura de poder, que são excludentes, são violentas, são racistas, são classistas, são elitistas, e que não admite o seu corpo enquanto um homem negro nesse espaço, um homem negro que é o intelectual, inclusive é um intelectual orgânico, né? Mesmo antes de estar na academia, o Renato já tinha as articulações de seus movimentos. Depois, e para quem não sabe, né, gente, o Renato de Freitas é um jurista muito bem preparado, ele vem da linha do direito e ainda assim ele sofre diversos tipos de preconceito, logicamente, por quem ele é e porque ele representa. Inclusive, Sofia, além de estar sofrendo com um pedido de cassação, o Renato tem uma outra coisa ainda, né? O Renato, recentemente, aí no Paraná aconteceu um crime que foi um assassinato de um rapaz que supostamente teria roubado um chocolate, um valor de R$ 6. Esse homem foi assassinado brutalmente. Houve um ato que o Renato, um movimento antirracista contra os direitos, a favor dos direitos civis, eles foram a esse mercado. E, por causa desse ato de estarem no mercado, tem vereador do Novo pedindo uma nova cassação do Renato. Olha só, um protesto pacífico, que inclusive foi noticiado, a gente tem aqui imagens do protesto, mas eu vou mostrar só a cassação do Novo. Quem quiser ver o protesto que o Renato participou, vai lá nas redes sociais dele, ele tem publicação, tem lá no canal dele. E aí tem a matéria, cassação de Renato de Freitas, Guilherme Kilter envia ação pedindo perda de mandato após invasão de supermercado em Curitiba. Gente, o que Renato fez, de Tinha que fato, ser. foi... Tinha que ser o Guilherme né? E Kilter. assim, o termo invasão nem combina, é ocupação. Ocuparam um espaço, fizeram um protesto, foram embora, e toda a integridade ali, não teve violência, não teve depreciação do espaço. Inclusive, se tivesse, era uma reação natural à violência que uma pessoa sofreu no Paraná. E E a aí, né, escolha de fotos, né? O Renato, assim, gritando, né? Pra tentar fazer parecer, nossa, olha que pessoa mais agressiva e não sei o quê. E o Kilter aí com essa cara de almofadinha. exatamente, a serenidade que um parlamentar precisa ter ao lado do homem violento, agressivo, que é um homem negro. Porque isso, né? Isso faz parte das imagens de controle para construir essa narrativa. E a gente tem a matéria aí falando que em uma ação absurda o deputado Renato de Freitas, eu adorei essa matéria do Portal do Novo, gente. O deputado Renato de Freitas, do PT do Paraná, o Renato era do PSOL e foi para o PT. Ele invadiu o supermercado e hostilizou uma mulher em Curitiba. Essa postura é inaceitável e exige cassação de mandato. É isso que o vereador da capital, Guilherme Kilter, do Novo, pede em representação à Assembleia Legislativa do Estado. E aí eles falam, né, sobre o que aconteceu, e mais uma vez o Renato estava nesse local após aí, né, a matéria até fala, né, aí em resposta à morte trágica do jovem Rodrigo da Silva Bolchen,
que teria sido assassinado por um segurança após uma suspeita de furto. E aí critica que Renato teria extrapolado os limites éticos e legais ao fechar de maneira deliberada os caixas do mercado, causando transtorno para clientes e funcionários. Isso poderia ser uma ação do mercado contra o Renato. Eu acho até que faz sentido o mercado entrar com uma ação civil contra o Renato, mas não faz, na minha cabeça, nenhum sentido um outro parlamentar pedindo conselho de ética essa ação contra o Renato, já que ele entende que é uma tragédia, já que ele entende que houve um assassinato, já que ele entende que houve uma irregularidade, já que ele entende que, então, esse deputado está contra o assassinato. E se ele também está contra o assassinato, não faz sentido essa ofensiva contra o Renato. Tá, e desde quando precisa fazer sentido? Eles estão Não, atacando e não. ponto. Eles querem tirar o Renato e ponto. E outra coisa, uma coisa Exatamente. que liberal adora fazer, e o Novo tem o pezinho no fascismo, mas a gente sabe que fascismo é só o liberal assustado. Uma coisa que o liberal adora fazer é ignorar completamente o conteúdo e focar só na forma. Não interessa o porquê do protesto, interessa a forma do protesto. Exatamente. É lógico que é um protesto válido, assim como o protesto do Renato na igreja também foi um protesto válido. O Renato conseguiu o apoio do Vaticano e sofreu uma cassação dos vereadores, que foi revertida no judiciário, e a gente espera que assim continue sendo o judiciário, pelo menos fazendo o seu trabalho, enquanto os vereadores seguem nessa mesma linha. E é isso, só para a gente finalizar, eu vou te pedir para trazer um trecho do que o Renato falou para a Carta Capital. O Renato vem sofrendo diversas ofensivas, inclusive nesse momento, de acordo com a sua atuação, ele sofre uma perseguição violenta do governador Ratinho Júnior, que deliberou, inclusive, outros processos contra o Renato, que sejam aplicados dentro da Câmara. E o Renato fala aí um pouco sobre o racismo que ele sofreu desde quando ele chegou ali no parlamento. Por favor, Sofia. Bora lá. Sofia, eu fiz só uma mudança no tempo do vídeo. Eu pedi para começar a partir dos 7 minutos, por favor. Eu fiz a mudança e não te avisei, desculpe. Ok, vamos É só lá. um pouquinho mais à frente. 7 fechadinho, por favor. A gente vai pegar uma propaganda aí no meio, gente, desculpe. Ei, indústria de Já refrigerantes. foi, passou. Lembra de como o cigarro foi Você só aí expulso ganhou do propaganda no futebol? Meteoro. Do PT é do dia. Pronto, agora vai. Vamos devolver na tela e foi. E ele é visto como intocável. E ele, nas primeiras semanas, já aqueles discursos. O PT é contra a família, o PT é contra a vida, o PT é a maior quadrilha de corrupção do mundo, o PT é o pior partido, o PT é do diabo, o PT... E a primeira vez que eu vi aquilo, né, me assustei, falei, meu Deus, o cara tá desrespeitando a gente um monte. Eu já peguei a palavra, falei, olha, você é uma pessoa que não se importa nem um pouco com o seu rebanho, porque você está falando para as pessoas utilizarem ivermectina por coronavírus, encorajando-as a entrar em ônibus lotados, a estar em locais de trabalho que eles vão estar suscetíveis à contaminação. E a própria empresa que fabricou a ivermectina disse que o remédio não é suficiente ou não é comprovadamente eficaz, na verdade, contra o coronavírus. E você também mentiu sobre isso, isso e isso. E aquele que é o pai da mentira, eu não preciso dizer para o senhor, porque o senhor é religioso, está escrito na palavra. E se você serve ao pai da mentira, você não pode servir ao mesmo tempo a Deus. E digo mais, o senhor é um picareta, é um charlatão, porque aquele que ministra Calma, medicação sem a senhor. qualificação, Picareta. portanto, é um charlatão. Então, o Charlatão. senhor é um charlatão. Daí eu fui pro Conselho de Ética. Foi a primeira vez que fui pro Conselho de Ética. Já foi na terceira semana de Câmara dos Vereadores. Daí chegou o Pierre Petrosiello e falou: você enfrenta o pessoal e você, você bebe uma? Daí eu olhei pra ele assim, como assim? Não, não, só pra saber se você toma uma. Às vezes, só pra dar a corda e saber onde ele. Daí ele falou bem assim: e aqui dentro da câmera? Você traz também? Às vezes você vem ali? Daí eu nem respondi ele. Daí eu respondi numa live, na verdade, porque eu exemplifiquei. Falei: olha o nível dessas pessoas de estereótipo em relação a nós negros. Para ele, para eu ter
coragem de enfrentar os hipócritas religiosos que ele se acovarda e que tanto se acovardam. Infelizmente, naquele momento, até o meu próprio partido, por isso que se espantaram, porque ninguém respondia, passou a roda toda, ninguém respondeu, e eu fui lá e respondi. Eu tenho que estar bêbado. Isso me lembra aquele filme O Surgimento de uma Nação, que retrata um parlamento negro de pessoas bêbadas, na jogatina, afundadas em vícios, pessoas negras. É um filme dos mais racistas que inaugura o cinema, infelizmente. E na Assembleia, olha o que eu já ouvi, e que não gerou processo de cassação para ninguém que falou isso que eu vou repetir agora. É um vagabundo que só ouve funk e fuma maconha. Ele tem É isso daí. Sophie, tem outras ofensas que ele fala, mas a gente já entendeu o contexto. Esses dias, inclusive aqui em Salvador, teve um vereador que falou assim para outro. Um vereador branco falou para um negro assim: do jeito que acontecem as coisas aqui na Câmara, algo nessa linha, eu tenho medo de sentar ao lado do vereador tal. É assim, gente. É difícil quando você, enquanto uma pessoa negra, ouve argumentos, ações desse tipo. Quando alguém chega em você, como chegaram no Renato, né, para fazer uma ofensiva da linha: olha, você bebe aqui dentro, você bebe no seu horário de trabalho. Por que essas perguntas são feitas e direcionadas para um corpo negro? Tudo isso dá poder e embasa a pessoas que chegam nas redes sociais e fazem aqueles ataques que são altamente agressivos e violentos contra a figura do Renato. A gente sempre fala que a gente espera que o Renato esteja bem, que siga com o seu trabalho, com a sua atuação. De fato, ele faz a diferença em um Brasil como o nosso. E é triste que a gente veja que continuam as denúncias e que essas pessoas ainda não estão presas, inclusive que esses próprios parlamentares que fazem essas ofensivas contra os vereadores, deputados dessa linha, né, Sofia? É muito difícil isso. Cara, o Renato é um cara sensacional. O Renato é um cara sensacional. E é uma coisa que eu olho e fico pensando da onde que ele tira tanta força, gente. Porque enfrentar o que ele enfrenta não é fácil. Enfrentar o que ele enfrenta sendo uma pessoa negra aqui em Curitiba, mais difícil ainda. Aqui, aqui é um estado em que muita gente, mas muita gente mesmo, se orgulha de ser a cidade, o estado mais europeu do país. A gente sabe o que quer dizer com isso. A gente sabe o que quer dizer com isso. Você está dizendo europeu, mas você está querendo dizer outra coisa. Você está querendo dizer branco. Está querendo dizer branco. E está querendo colocar toda a herança que as pessoas negras, indígenas, e não só as pessoas amarelas, região de Londrina tem muita gente da imigração japonesa, árabes, tem muito libanês lá na região de Foz do Iguaçu. Gente, esse é um estado que é um caldeirão. Dependendo de qual região você vai encontrando gente que vem de tudo quanto é de lugar do mundo. Mas o paranaense médio é o cara que acha que o orgulho é ser europeu. E daí você pega um estado desses gerar o Renato, que é uma das pessoas mais combativas dentro do PT hoje. Vamos ser sinceros, eu tô falando do Brasil inteiro. Não tô falando só do Paraná. Brasil inteiro. Quanta gente que realmente vai pra briga como o Renato tem hoje no PT? Não são muitos. Não vou dizer que ele é o único, mas não são muitos. Sabe? Então, força, Renato, porque eu não sei de onde você tira tanta força pra aguentar, mas que bom que você aguenta. Enfim, ficamos por aqui, Dai. Ficamos, é isso. Sua força, um beijão, Renata. Estamos aqui realmente acompanhando esse mandato. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias.